Vou te ensinar a única coisa que é capaz de transformar o seu físico e manter ele transformado. Muitas vezes as pessoas conseguem alcançar um físico que elas gostam, mas sustentar aquele negócio é difícil. Já comenta aqui se você passa por isso. E o que eu vou te ensinar então, como resolver todas essas coisas. É simples, porém colocar em prática é um pouco mais complexo do que você imagina. Eu tô te falando sobre mudar o seu estilo de vida. Eu vou te trazer aqui 5 estratégias para você ir aplicando, né, como se fosse um passo a passo mesmo e transformar a forma com a qual você vive. A última dica que eu vou dar é a mais difícil de pôr em prática, mas a que mais vai transformar a sua vida. E lá vamos nós! O primeiro deles, eu quero que você pare um pouco e reflita se você quer viver dessa forma. Se você tem hábitos do tipo comer comidas gordurosas, almoçar miojo, hot dog, você passa ali no Burger King, no McDonald's, então, isso não é uma coisa que se encaixa no estilo de vida de uma pessoa que tem um físico legal. Porém, e se essas coisas forem para você formas de viver bem? Se essas coisas forem valores para sua vida, à noite de balada, fim de semana na cachaça, a primeira ferramenta é se analisar como é que é viver bem para você. E aí, se todas essas coisas que eu tô falando aqui, que são coisas que não fazem sentido para um físico legal, mano, para você ter um físico legal, você precisa frequentar a academia. E se isso é uma coisa que é ruim para você ter um físico legal, você vai precisar ter hábitos alimentares melhores. E se você não quer fazer isso? Isso é deixar de comer coisa gostosa? Não é deixar de comer, mas é comer com menos frequência. Você tem a sua vida e somente você é capaz de saber o que é viver bem ou viver mal. Porque pode ser que não seja pra você, mano. Pode ser que você tá tentando fazer porque você quer o resultado, mas no final das contas você não quer viver dessa maneira. E aí você fica nessa dualidade, você fica nesse sofrimento de querer o resultado, mas não querer fazer o que é necessário para aquilo. Então, se nesse momento você identifica que você prefere ficar o corpo zoado, comendo um monte de coisa gostosa e não indo pra academia, sai do vídeo. Porque daqui pra frente eu vou falar só com a galera que tá engajada, que tá na pegada de pull shape. Beleza, então agora que só ficou a elite, a galera que quer pull shape, a gente vai pra segunda estratégia. E essa agora é um exercício prático, velho. Você vai precisar pôr a mão na massa mesmo. Você vai de frente ao espelho, com pouca roupa, mulheres só de aí, lingerie, macharada só de cueca. É importante isso. E você faça uma análise crítica do que você vê ali. Comece a analisar os pontos que te incomodam. Você vai tirar foto. Se você tiver possibilidade de tirar foto das suas costas, é muito bom também, porque como a gente não se vê, a gente não faz nem ideia do que tá lá. Certa vez veio um aluno pedindo pra eu dar aula pra ele de qualquer jeito, porque ele precisava treinar, ele precisava mudar aquilo. E tudo começou porque ele foi pra praia e alguém tirou uma foto dele, ele de costas. E quando ele viu aquela foto, ele falou assim: meu, sério que eu tô assim? Vou mudar isso agora. Você vai tirar essas fotos, olhar pras fotos e fazer anotações. Eu quero que você vá com um caderno, enfim, e anote todos os pontos que te incomodam. O que a gente tá fazendo aqui? Lançando luz ao problema. É natural da nossa mente não querer olhar para aquela questão que não nos agrada. Então ficar meio que fugindo dela. Senhora! Inevitavelmente isso acontece com o físico também. Quantas e quantas vezes as pessoas falam: eu não percebi, quando eu vi as minhas roupas não cabiam mais, porque ela não se observou. E isso acontece muito, não só na área de físico, em várias outras áreas da vida. Tem gente que tem medo de abrir a fatura do cartão de crédito, de entrar na conta bancária. Então você vai fazer esse exercício. Isso é muito importante. Terceira ferramenta, você vai ter vontades do tipo: caraca, eu quero comer... Vai, Ranizito, você é bom nisso. Hambúrguer. Quero comer hambúrguer. Pizza. Coxinha. O Ranizito, a gente fica aqui o resto do dia. Eu me prostituía pra comer cheeseburger. Vai surgir isso. Quando surgir, e isso vai ser um esforço grande, mas eu confio em você. Você vai criar um distanciamento entre a vontade e a ação. O que muito acontece? Quero comer tal coisa. A pessoa já vai lá e come. Não, você vai criar um distanciamento, e nesse distanciamento vai vir exatamente a seguinte ideia para você: se você comer essas coisas, aqueles pontos que você identificou como ruins no seu corpo, eles vão piorar. Você colocou lá pochete, a pochete vai piorar. Se você colocou pneuzinho, vai piorar. E aí, nesse momento, você vai criar exatamente uma balança. Eu quero muito comer essa coisa aqui, eu quero muito comer o burger, a pizza, a coxinha, enfim. Mas o preço que você vai pagar por comer isso agora vai ser piorar esses pontos que você não gosta. Se hoje você já não gosta, se hoje isso já te incomoda, imagina como que isso vai ficar
ficar se você comer. E aí eu já vou te dizer que no começo vai ser mais difícil. Depois de um tempo você vai pegando mais a prática, você vai meio que se treinando a isso. Quando surge uma vontade, você analisa aquela vontade. E aí você consegue tomar a decisão. Eu tô falando aqui de comida, mas a gente pode ter a mesma ideia sendo aplicada, por exemplo, a treino. Você utiliza a famosa frase, né? Ah não, na próxima vez eu faço. Dessa vez eu vou comer, dessa vez eu vou ficar no sofá, da próxima vez eu faço. E esse próxima vez nunca chega. Mentiroso! Então eu tô te trazendo aqui uma ferramenta prática para você fazer esse negócio acontecer. Isso é um hack poderosíssimo, porque nesse momento você tá se distanciando do momento presente, do prazer que você vai ter nesse momento presente. Ou caraca, vale a pena eu dar uma maneirada nisso aqui e construir um prazer muito maior depois. Uma coisa que vai te ajudar muito no nosso cérebro, na parte da frente, é o famoso córtex pré-frontal. E ele é responsável por analisar as consequências dos nossos atos. Tudo isso que eu tô te falando aqui é o córtex pré-frontal que vai fazer. Agora, você quer ver uma coisa que piora o seu córtex pré-frontal? Dormir mal. Os estudos mostram que pessoas que dormem mal ou dormem muito pouco, elas têm o córtex pré-frontal menos ativado durante o dia. E isso vai reverberar em várias decisões ruins. Uma questão que é muito importante, e isso aqui é meio que um adendo, é você cuidar do seu sono. A gente já fez vídeo aqui no canal que eu ensino exatamente como você se preparar para dormir. E uma coisa que eu faço, recomendo que você faça também, é um manipulado da Oficial Pharma que se chama Sossegarte. Ele potencializa o sono, tanto no sentido de você dormir mais fácil, quanto no sentido de você melhorar a qualidade do seu sono. Eu vou colocar aqui embaixo o link do site da Oficial e você tem cupom de desconto lá também. A quarta estratégia, isso aqui é bem reflexivo. Você é um ser humano e você vai ter essas vontades. Quando a gente olha para a ideia do que é a nossa natureza, é economizar energia, aquela ideia de lei do mínimo esforço. Então você não vai querer treinar, você não vai querer fazer cardio. O esforço, ele sempre vai ser uma coisa que você não vai querer fazer. É natural da nossa essência mesmo. Outra coisa, o nosso corpo, ele passou por muito tempo privação de comida. Então ele entendeu que alimento é uma coisa boa e que armazenar energia é fundamental para sobreviver. Você vai ter vontade de comer essas coisas, porque essas coisas têm uma grande quantidade de calorias e vai te engordar. Se a gente para pensar um pouco, você vai ver que a sua natureza é de se manter sem atividade e engordar o máximo possível. Se você deixar de acordo com os seus instintos, vamos dizer assim, você vai nesse caminho. Só o fato de você olhar para tudo isso, você já entende que é contra-intuitivo fazer tudo que eu tô falando para você fazer. Esse é o primeiro ponto dentro desse tópico. O segundo, de novo, você é um ser humano e você pode falhar no meio desse caminho. Pode ser que em um determinado dia você não conseguiu vencer o sofá e você ficou lá, mano. Pode ser que em um determinado dia você acabou sucumbindo ali aos convites e acabou indo comer aquela coisa que não estava na sua dieta. O importante é que isso seja exceção. Você errar no meio do caminho, tá tudo certo. O importante é você voltar depois, porque precisa ser feito, e continuar nesse trilho. Se trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente. Agora a gente vai pro quinto, que é o mais difícil de todos, mas é o mais transformador de todos. Analise o seu ambiente, mano. As pessoas com as quais você convive. Não tem pra onde fugir. A cada dia que passa, a neurociência, ela prova de forma mais clara, a gente é fortemente influenciado pelo nosso ambiente. Em muitos momentos, até inconscientemente. Então a gente tá falando aí de forma de viver. A gente tá construindo todo esse vídeo para trazer para você o quê? A ideia de construir um estilo de vida mais saudável. Se você quer um estilo de vida saudável, mas as pessoas com as quais você convive não têm esse estilo de vida, você não vai aderir a esse estilo de vida. Você pode até fazer um exercício agora. Analise quais são as 5 pessoas que primeiro te ocorrem assim. Pessoa que você mais convive. Como que é o estilo de vida dessas pessoas? Elas têm sucesso ou têm fracasso nisso que a gente está conversando aqui agora? E lógico que você pode levar isso para todas as outras áreas da sua vida, se você quiser. Essas pessoas se alimentam bem, elas fumam, elas bebem, elas treinam, elas cuidam do sono, tudo isso está influenciando você, querendo ou não. E agora que você identificou essas pessoas, o ideal é que você pare de ter contato com elas e tenha contato com outras pessoas que têm esse estilo de vida, que têm os comportamentos que você quer ter. Isso resolve drasticamente. Mas aí você pode virar pra mim e falar assim, Lala, caraca, mano, é minha mulher, é meu marido, é minha mãe, é meu pai, e isso acontece pra caramba. Eu vou falar que essa é uma questão que surge muito quando a gente tá nas nossas reuniões de mentoria. Então, quando a gente fala do Muscle 60D, eu não falo de um programa, eu falo de tudo isso que passa na minha cabeça, que eu sei que são ferramentas poderosíssimas de transformação. Então você pode também se tornar um aluno Muscle,
também se tornar um aluno meu e fazer parte dessa comunidade. E a recomendação que eu dou é, a menos que você saia de casa, que para muitas pessoas não é algo viável, comece a construir um ambiente para você. Ou você faz isso de forma física, tendo contato próximo com outras pessoas, e aí entenda que algumas pessoas estão te puxando para baixo e outras pessoas estão te puxando para cima. Quanto mais contato você tiver com essas pessoas, mais para baixo você vai. Quanto mais contato aqui, mais para cima você vai. E aí tem uma outra coisa que você pode fazer que, caraca, funciona muito. E isso aqui, ó, traz pra gente como é que estão as suas redes sociais, quais são os perfis que você segue no Instagram, quais são os vídeos que você assiste aqui no YouTube. Tudo isso é seu ambiente. Quando a gente fala de ambiente, muitas pessoas pensam só no ambiente físico, mas não, é o ambiente da sua mente. Então você pode muito bem construir aqui, ó, um ambiente poderosíssimo. Você pode pegar grandes nomes da humanidade, pessoas vivas que têm Instagram, que são ativas no Instagram, trazerem elas para próximo de você. E isso vai transformar com total certeza a sua vida. Agora, para você colocar tudo isso em prática, quero que você assista esse vídeo aqui, ó. Nele eu vou falar sobre motivação e como se manter fazendo as coisas que são importantes serem feitas para você ter o resultado que você quer. Então clica aí.